Senhora Coordenadora, uma boa tarde a todas as senhoras deputadas e senhores deputados. Um cumprimento especial ao Dr. Fernando Campilho e à doutora Ana Albuquerque, da Federação Portuguesa de Autismo. O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata deixa desde já um muito obrigada pelos contributos e pelas informações aqui expressas durante os 10 minutos da primeira intervenção do Dr. Fernando Campilho e um bem-aja pelo trabalho que estão a desenvolver na inclusão das pessoas com autismo. De facto, não podia começar esta intervenção sem olhar para aquilo que o Sr. Deputado do Partido Socialista acabou de dizer em relação ao regime da reforma antecipada das pessoas com deficiência. Foi uma discussão que tivemos ainda hoje de manhã na Comissão de Trabalho e há um estudo, é verdade, e de manhã já todos os partidos tivemos a oportunidade de falar sobre este assunto, porque mais do que um estudo, e em vez de anunciarem um estudo, o que importa a estas pessoas com deficiência e que estão à espera deste regime da reforma antecipada é que o coloquem em prática e possamos olhar para aquilo que está previsto. Não conhecemos e esta é uma discussão que tivemos de manhã e que vamos ter ao final deste grupo de trabalho, e este é um assunto que realmente está a preocupar todos os grupos políticos e trazer à discussão este assunto do regime da reforma antecipada agora é de facto olhar para aquilo que o Partido Socialista e o Governo prometeu e não está a cumprir. Devia de estar em prática e não estar a ser anunciado. Mas voltando a este tema da Federação Portuguesa de Autismo que nos traz aqui esta tarde, de facto o impacto que a pandemia causada pela Covid-19 nas pessoas com autismo é de difícil mensuração. Será difícil poder-nos dizer, Dr. Fernando Campilho ou Dra. Ana Albuquerque, o que esta pandemia provocou às pessoas com autismo? Sabemos que a quebra de rotinas impostas por esta pandemia pode, de facto, causar um efeito devastador, porque as pessoas com autismo estão habituadas a trabalhar muito em rotinas e o facto de ter havido aqui algumas quebras nestas rotinas poderá ter levado à regressão e a regressão poderá ser grande. Eu gostaria de vos perguntar se têm dados que nos possam fazer chegar sobre esta possível regressão com o efeito da pandemia. Falamos e o Dr. Fernando Campilho pôde aqui já abordar esta questão do ensino e da educação inclusiva. De facto, já a semana passada tive a oportunidade de participar numa audição a uma escola de referência de intervenção precoce e falávamos de algumas dificuldades das equipas de intervenção precoce e também a Federação Portuguesa do Autismo deixou aqui esta referência. A pandemia também fez com que alguns alunos e algumas pessoas, alguns técnicos que estão a trabalhar com estas crianças pudessem ter ficado com o seu ensino e com a sua intervenção prejudicada. Há necessidade, de facto, de melhorar as equipas de intervenção precoce. Perguntava à Federação Portuguesa de Autismo se tem alguns contributos nesta questão da melhoria das equipas de intervenção precoce para que a intervenção possa ser mais célere e mais assertiva. Disse o Dr. Fernando Campilho que a escola inclusiva não está a funcionar muito bem. De facto, a fragilidade das equipas de educação especial e a rotina que estes alunos necessitam é muitas vezes colocada em causa e teremos que olhar para a estabilidade das equipas para melhorar a aprendizagem dos alunos com autismo. O Governo está também a anunciar este seu reforço do compromisso da inclusão das pessoas com deficiência como uma das suas prioridades. Já lançou a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, lançou o seu estudo, lançou aqueles que foram as ideias, esteve em auscultação pública, já tivemos a oportunidade de questionar a Sra. Ministra sobre para quando, de facto, a verdadeira Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência vai estar em prática. Eu gostaria de perguntar se, da parte da Federação Portuguesa de Autismo, houve um contributo para esta estratégia e se vê refletida no documento os contributos que fizeram chegar. É que o Partido Social Democrata também já teve a oportunidade de solicitar os contributos para a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, o que é que chegou, mas até hoje não conhecemos
nenhum dos contributos que fizeram ou que estiveram com base na elaboração deste documento. Depois, olhar para o plano de recuperação e resiliência, que tem aqui uma verba significativa para o setor da deficiência, mas se o formos esmiuçar, podemos perceber que fica muito aquém daquilo que se poderá fazer, e já demos exemplos disso ainda a semana passada na audição regimental com a senhora Ministra do Trabalho, mas importa aqui perguntar à Federação se o modelo de apoio à vida independente serve às pessoas com autismo, se neste plano de recuperação e resiliência, vou terminar, Sra. Coordenadora, só para perguntar então, Dr. Fernando, se este modelo de apoio à vida independente satisfaz as pessoas com autismo. Muito obrigada.